se apossar de você, se o seu espírito não estiver livre para ela. O espírito tem que estar livre para a palavra. O espírito tem que tomar conta de você. Você tem que esquecer que você é formado de carnes e nesse momento, na igreja, pensar: eu sou formado simplesmente do Espírito de Deus. É isso que prevalece, é isso que deve prevalecer. Então vamos lá, todos chegaram? Chegaram todo mundo? Então vamos. Então lá no livro de Malaquias, diz: o sol da justiça e seu percursor. Percursor significa ensinar, falar para o seu irmão da palavra, levar a palavra para outro irmão. Aquele que tiver em dificuldade, você procurar tirar ele da dificuldade, como João Batista fez. João Batista, na verdade, era o quê? Um percursor da palavra. Ele conduzia a palavra. Malaquias 4. Então ele conduzia, ele começava, todos que passavam por ali, ele falava: arrependei-vos. Interessante, né? Isso serve para nós. Arrependei-vos, que o dia do Senhor está chegando. Então, percursor significa transferir, mandar a palavra para frente, conduzir a palavra no caminho que o Senhor nos manda. Então nós estamos entendendo que diz: o sol da justiça e seu percursor, o brilho de Deus na sua vida, a grandeza de Deus na sua vida. É isso que nós temos. Quando falamos no brilho, lembramos da grandeza de Deus, lembramos do Espírito de Deus. Então nós vamos seguir nesse caminho, nesse ensinamento, para nós entendermos o que Deus muitas vezes tem esperado de nós, e nós demoramos muito para tomar uma decisão. Há dias atrás falamos dos predicados de Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, que devem ser também predicados nossos, ensinamentos, coisa que nós temos que pôr no nosso coração. E como vamos conseguir esses 3 ensinamentos? Sendo obediente, pegando essa palavra da obediência, ela é minha, e aí sim, a partir da obediência eu busco ser reto, íntegro, temente a Deus. São condições para que nós possamos avançar, para que nós possamos receber de Deus aquilo que nós buscamos. Então no versículo 1 de Malaquias 4 diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Se eu praticar injustiça, o brilho de Deus estará em mim? Se eu for um soberbo, a glória de Deus vai estar em mim? Então ele fala: aquele que não for obediente, aquele que não buscar, ele diz aqui, da perversidade, da soberba, aqueles que cometem perversidade serão como restolho, como o resto que para Deus não serve de nada. Como aquele ser humano, aquele homem que não tem uma serventia para Deus, e é verdadeiro, porque se você não for reto, se você não for íntegro, se você não for temente a Deus, se você não praticar obediência nas suas falhas, como que você vai pedir algo para Deus, vai buscar algo em Deus? Então ele fala: esse filho de Deus, que também é filho de Deus, será tido como restolho, será tido como resto de Deus, do qual não terá serventia para ele. Porque pelo menos uma qualidade, se queremos alcançar a Deus, se queremos buscar a Deus, é preciso que nós venhamos a ter. Eu não posso ser totalmente incorreto, totalmente injusto, porque se assim eu proceder, Deus diz que eu não terei serventia para o reino dele.
Por isso que ele falou no preâmbulo da palavra, ou na abertura da palavra, o sol da justiça e seu percursor. O que nós estamos fazendo agora aqui, nesse instante, nós somos o que para Deus? Percursores da palavra dele. O pastor vem e fala, os outros ouvem e transfere, vai levando para frente, vai conduzindo a palavra. Às vezes esperamos para receber e não recebemos, porque não aprendemos a sermos obedientes. Logo, se eu não sou obediente, também não sou reto. Não posso me intitular reto, simplesmente porque eu prego a palavra. Além de pregar a palavra, eu tenho que ser reto nos meus atos ali fora também, não só dentro da igreja. Por isso que Deus fala conosco. Quando você pratica a retidão, quando você desenvolve a obediência, quando você passa a ser reto, as coisas mudam na sua vida, porque você encontrou a passagem do reino de Deus. E daí, no versículo 2, ele diz: mas para vós outros que temei ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Mas será que o nosso Deus está falando de bezerros mesmo? Será que ele ia gastar um tempo tão importante para falar de bezerros? Ele nos iguala. Aqueles bezerros que quem é do norte, que quem já viu uma boiada, naquele meio tem alguns bezerros, e você percebe de vez em quando ele sai pulando porque isso demonstra a alegria, isso traz para a gente como deveremos proceder, como queremos que a nossa família seja o melhor. Isso mostra grandeza. Quando Deus fala aqui, que saem pulando, que os bezerros que saem pulando, ele fala da sua descendência, fala dos seus filhos. Quando você obedece, quando você tem algo para oferecer para ele, não é bens materiais, como muitos pensam que filhos ficam felizes só com bens materiais. Isso é uma outra parte que vem lá na frente. Mas a nossa conduta, as nossas atitudes, é o espelho dos nossos filhos. Então, quando o filho tem um pai e uma boa mãe, eles saltam de alegrias como bezerros, porque eles têm aonde se segurar, aonde se sustentar. Então, por isso que o Senhor veio no versículo 2 dizendo, que para vós outros, ou melhor, os que não são soberbos, para vós outros, os que são obedientes, para vós outros que são íntegros, é isso que Deus está falando, quando Ele fala, para vós outros que não é soberbos e sim obedientes, para estes, todas as coisas virão, salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, a liberdade de viver mediante fazer o bem, mediante a obediência, mediante ter o temor do Senhor. Que quando nos falta o temor do Senhor, nós não avançamos no Evangelho. Eu vou errar, errei, mas isso não quer dizer nada. Eu estive na igreja ontem, mas eu vou inverter a palavra, isso não quer dizer nada, não vai me acontecer nada. Vai acontecer algo tão sutil que não se percebe, porque começa a acontecer o mal, e o mal se estende, o mal se prolonga de um jeito que demora anos. Um errinho que você comete, meu irmão e minha irmã, quando desobedecemos, às vezes leva anos para que nós venhamos a restaurar aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos procurado. Então são predicados que Deus diz, se você não for soberbo, logo, quem não é soberbo passa a ser obediente, e quem é obediente logo passa a temer a Deus. Se não houver o temor, é bobagem insistir. Então, quando entramos na casa de Deus,
temos que estar decidido a falar: eu vou vencer, eu vou superar, em tudo eu darei graça. Ainda que eu esteja numa batalha, eu darei graça, porque o meu Deus me livrará. Ainda que eu atravesse uma luta dentro da minha casa, eu darei graça ao meu Deus, porque o meu Deus me livrará. Então é isso que Deus fala: a vós outros que passou a obedecer a palavra, todas as coisas que você pedir, que você buscar, que você trazer de dentro de você, Deus fará na sua vida. Deus restaurará a sua vida. Deus reconstruirá aquilo que estava começando a apodrecer. Sabe aquelas coisas que começam a ser destruídas? Então nós temos que ter o cuidado exatamente com esses ensinamentos. No versículo 3: pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Por que ele fala pisarei os perversos? Antes ele falou: a vós outros que obedeceram, a vós outros que buscar, a vós outros que tiveram temor do meu nome, para vocês tudo. E por vocês que são obedientes, eu pisarei as serpentes e elas ficarão debaixo dos vossos pés. Então você não precisa ter o trabalho de contender com ninguém, porque quando aprendemos que devemos obedecer, que devemos seguir, Deus faz esse trabalho para nós. Deus vence essas lutas. Por isso que ele falou para a gente: pisarei os perversos por vossa causa. Não é isso? Porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, Deus humilhará aqueles que tentarem te destruir. Mas ele disse antes: por vós outros, não pelos soberbos, e sim pelos que obedecem, e sim pelos que buscam, e sim pelos que praticam a justiça de Deus. Versículo 4: lembrai-vos da vossa lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então pensa bem, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi obediência. O que Moisés fazia? Caminhava na frente do povo no deserto. Então ele diz que nós temos que lembrar dos ensinamentos de Deus, dos estatutos de Deus. E por incrível que pareça, a condição para que nós venhamos a obedecer, a seguir os estatutos e as leis do Senhor, os ensinamentos, é só uma palavra. É só uma palavra. Basta que sejamos obedientes. Lá no deserto, o povo lá resolveu desobedecer. Uma parte obedecia e a outra não. O que Deus fez? Deus simplesmente usou contra os desobedientes esse ensinamento aqui, que ele pisou em cima de todos os outros quando eles morrem. E o escárnio deles, a humilhação deles, ficaram sobre os pés de quem? Do meu servo Moisés. Nós estamos fazendo isso. Quando passamos a obedecer a palavra, Deus é que contende a nosso favor, não somos nós. Quando passamos a buscar o que Deus verdadeiramente quer para nós, é Ele que trabalha por nós. É Ele que contende. Por isso eu falo: em tudo, em tudo, em tudo, dai graça ao nome do Senhor, porque Ele te responderá. Aquilo que você não acredita que pode acontecer, e se você tentar sozinho, verdadeiramente não vai acontecer, Deus fará por você. Ele diz: para vós que sois obedientes, todas as coisas, inclusive eu pisarei as serpentes por causa de vós, e o resto delas eu colocarei debaixo de vossos pés. Então existe uma separação para os obedientes
Deus opera para o desobediente, sofrimento. E é muito sofrimento às vezes. E tudo que temos que fazer para nos libertar do sofrimento é obedecer a voz de Deus, ouvir o que está sendo falado e colocar em prática. Vamos em frente no 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas será que o Senhor está dizendo, eu os enviarei o profeta Elias? O que o profeta Elias fez? Vamos lembrar um pouquinho do profeta Elias. O profeta Elias foi arrebatado, não é isso? Foi arrebatado. Só que Deus disse aqui, que Ele nos enviará o profeta Elias, não está dizendo isso? Mas vamos mais adiante. O Senhor enviou o profeta Elias há 6.000 anos atrás. Ele não vai nos enviar agora. E lá 6.000 anos atrás, o profeta Elias foi arrebatado, não foi? Aí nós entramos no dia agora que Deus diz que chegará o dia do arrebatamento, onde terão dois juntos, um irá e o outro ficará. Um para o céu e o outro para baixo. De 10, 5, 6, 7 subirá, e o restante? Mas é agora que Deus está falando para a gente. O arrebatamento já está aí. Aí nós vamos voltar um pouco atrás, vamos voltar lá em Adão. Vamos voltar lá em Adão. Aquela época vivia-se 930 anos. Por isso eu digo, o arrebatamento já vai começar a acontecer. Porque o profeta Elias veio há 6.000 anos atrás, e ele foi arrebatado. Ali, Deus nos deu um ensinamento de como do que precisamos fazer, se quisermos sermos arrebatados. Então não basta a gente ficar falando, não, eu estou salvo, eu vou ser arrebatado. Porque em 6.000 anos, só houve 2 que foram arrebatados no Espírito do Senhor. Só 2, então é algo que nós temos que nos preocupar agora. E aí nós vamos dizer o seguinte: Adão viveu 930 anos, outros 915, outros 920, mas tem uma curiosidade. Como podemos saber que Deus tem pressa na transformação da gente? Como devemos entender que Deus está gritando para a gente obedecer e ser salvo, e ser arrebatado? 930 anos, foi diminuindo, 915, 910, 500, 400, olha bem, em 6.000 anos, olha o que está acontecendo. Hoje nós vivemos 80 anos, vivemos 70, vivemos 80, então Deus tem pressa, por quê? Porque senão nós ainda continuaríamos vivendo 500, 600 anos. Então lá atrás vivia-se isso, e Deus foi diminuindo, daqui a pouco e se iniciará o arrebatamento, e nós podemos ter essa convicção, pela diferença de anos que Deus vem eliminando em nossas vidas. Por isso que eu digo, quando Ele falou, eu vos mandarei o profeta Elias, Ele já nos mandou, tanto que Ele já é verdadeiro, que Ele já nos mandou, que Ele vem diminuindo o nosso tempo de vida. Isso mostra a urgência que Deus tem, em que nós venhamos a quê? A obedecer a Ele, a sermos justos, a sermos retos, a pedirmos de coração limpo, permitir que Ele troque o nosso coração, por um coração verdadeiramente de carne. Porque apesar do nosso coração ainda ser de carne hoje, Deus considera que temos o coração de pedra. Por quê? Porque não obedecemos a palavra, não obedecemos a Deus, não ouvimos a Deus, ouvimos a palavra, mas não damos atenção. Vamos em frente, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Deus, meus irmãos, tem urgência na nossa transformação. Deus tem muita pressa para que nós venhamos a nos convertermos verdadeiramente, porque Ele vem falando a conversão de pais e filhos de pais, mas isso depende de nós. Ele diz: é melhor que vocês corram para mim, me obedeçam com urgente, porque eu não quero vir à terra e trazer na vida de vocês maldição. E essa maldição toca no que é nosso, toca naquilo que nós mais queremos, nossa família. Então Deus nos adverte para que nós prestemos atenção e venhamos a obedecer, a ser obediente e seguir o caminho dele, porque Ele tem pressa na nossa conversão verdadeira. Falamos muito em conversão, falamos muito em batismo, falamos em tanta coisa de Deus, mas ainda não aprendemos sequer sermos obedientes à palavra, porque da obediência vem a retidão, a integração sua, do seu espírito, com o Espírito de Deus. Agora vamos lá no livro de Lucas. Lucas 1. Lucas 1, do versículo 13 ao 9. E nós continuamos dentro do livro de Malaquias, não nos esquecendo do que Deus diz no versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Felicidade. Então, não esqueça, é aí que nós vamos trabalhar, vamos falar no livro de Lucas, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 fala: o nascimento de João Batista é predito. O nascimento de João Batista é predito. Aqui nós falamos dos justos, né? Falamos do justo. Deus diz: para vocês, vós que sois justos, todas as coisas. Para os injustos, destruição. Então nós vamos ficar retidos nisso e vamos dizer o que vai dizer aqui no versículo 13. Vamos dizer aqui, nós vamos encontrar algum justo. O que nós queremos aqui é encontrar um justo dentro dessa palavra, que nós possamos encaixar ele dentro da palavra de Malaquias. Vamos ver, porque nós falamos que nós temos que ser retos, íntegros e temente a Deus, não é isso? Então nós vamos achar esse homem aqui dentro. Nós vamos falar desse homem aqui dentro. Então no versículo 13: mas o anjo do Senhor lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Por que a oração de Zacarias foi ouvida? E o que é que Zacarias queria? Quando nós pedimos algo para Deus, é preciso que nós tenhamos definido no nosso coração o que verdadeiramente nós queremos. Você, quando vai pedir para Deus, tem que definir o que você quer de Deus. Por isso que o anjo veio e falou para Zacarias: não se preocupe não, Zacarias, sua oração já foi ouvida. E qual era o desejo de Zacarias? Era ter um filho. Então o projeto de Zacarias era ter um filho. Qual é o seu projeto no dia de hoje? Qual é a sua necessidade no dia de hoje? É isso que nós temos que aprender. Um grande homem de Deus aqui está ensinando para a gente. É isso que nós temos que ter. Qual é o meu projeto hoje? O que é que eu tenho que verdadeiramente eu quero que Deus faça para mim? Zacarias sabia. Ele orava e não falava para ninguém. Ele ia para o templo orar, mas ele não falava. Mas a necessidade dele, o projeto dele, estava dentro dele. E Deus, de tanto ver a oração dele, às vezes você ora um dia e se cansa. Ele orava todos os dias. O dia que ele ia para o templo, ele ia cedo e orava o dia inteiro, porque ele tinha um projeto na vida dele. Então, vamos continuar e dizer: glória a Deus, Senhor. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João.
Ah, mas que maravilha! Em todo esse mundo de homens, em todo esse mundo de Deus, porque João Batista era carne e era espírito. Então, em todo esse mundo de homens, em todo esse mundo de Deus, não haverá profeta maior do que João Batista. Mas por que será? Será que isso foi de graça? Não. Não foi de graça, é porque Zacarias se encaixava nesse perfil aqui, ó. Mas a vós outros, que sois íntegros, retos, temente a Deus. Então Zacarias tinha os 3 ensinamentos, tinha as 3 necessidades. Ele não pedia só por pedir. Ele era reto como Jó foi, ele foi íntegro como Jó foi, ele foi temente a Deus como Jó foi, e Deus veio e realizou o projeto de Zacarias, trouxe João Batista a ele. Então, quando você busca algo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, no seu trabalho, você primeiro tem que ter o que? O projeto seu no seu coração. E toda vez que você orar, você lembrar Deus, porque Deus sabe que você precisa, mas Ele precisa ouvir você pedir. Ele quer ouvir da sua boca a sua necessidade. Então, da mesma forma que Deus fez para Zacarias, por quê? Porque no versículo 2 do livro de Malaquias diz: mas para vós outros que temeis o meu nome. Zacarias era temente a Deus. Então, o homem temente a Deus determina, ora em tudo, dai graça, e o Senhor materializa, e o Senhor faz, mas tudo depende da nossa obediência. Vamos em frente, vamos seguindo. 14. Ele será motivo de prazer e de alegria. Nós acabamos de falar dos bezerros, não falamos? Agora começa a se encaixar. Deus falou de bezerros que saltam nas montanhas, né, de alegria, não é isso? Agora ele fala que o filho de Zacarias, João, seria motivo de alegria, de exaltação, por conta da nossa obediência, por conta da nossa determinação, por conta de querermos verdadeiramente receber de Deus o que está dentro da gente. Então não adianta pedir para Deus assim: tomara que aconteça isso, mas não está no seu coração. Se não tiver no seu coração, não vai acontecer. Então determina dentro de você, fala: eu quero essa mudança na minha vida, eu quero o meu filho abençoado, eu quero a minha casa transformada, eu quero o meu eu engrandecido. Que Deus vai te dar a resposta exatamente como Ele deu para o profeta Zacarias, porque ele temeu o nome do Senhor. Versículo 15: pois será grande aos olhos do Senhor, Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Será que ele foi abençoado só por conta dele? Ou será que ele foi totalmente abençoado por conta da retidão do pai dele? Por conta do que buscava o pai dele? Em frente, meus irmãos. Versículo 16: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, a sua fé, a sua obediência, fará outros irmãos a voltarem para a casa de Deus, aqueles que se afastam a voltarem para a casa de Deus. Por isso que falou no precursor. Por isso que nós falamos em Malaquias que João Batista era um precursor da palavra de Deus, ou melhor, um ensinador, um gritador, um agitador, porém
dentro da palavra de Deus. E tudo isso está ligado ao pai dele, porque o pai dele tinha todos os predicados para que ele recebesse e fosse visto pela glória de Deus, e fosse enaltecido, engrandecido pelo Senhor Deus. Porque o que falta às vezes para nós é sermos obedientes. O que falta às vezes para nós é determinarmos o que nós verdadeiramente queremos para nossas vidas. Pedimos, mas não sabemos o que pedimos. Pedimos de noite, esquecemos de manhã. Pedimos de manhã, esquecemos durante o dia. E quando vamos orar, Deus ainda não realizou o seu projeto, você já está criando um outro. Isso nos ensina a insegurança, a dúvida. E para ser vitorioso dentro dos ensinamentos do Senhor, é preciso não carregar dúvida, é preciso estar fortes na palavra. 17. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então Deus diz que ainda que você esteja praticando a injustiça, que ainda que você não esteja obedecendo, que ainda que você não seja reto, se você se determinar, se você disser para Deus o que você verdadeiramente quer, Ele fará de você que está praticando a injustiça, um justo para o reino dele. E ele disse mais, que ele nos mandará o profeta Elias, mas isso faz 6.000 anos, porque o profeta Elias já veio, e nós estamos há 6.000, 7.000 anos hoje, ainda sem praticar a obediência, ainda sem ouvir a palavra. Eu creio que é esse tempo que Deus fala que nos dará cada dia mais um tempinho, por quê? Porque nós não caminhamos na direção dele. Ele diz, eu vou mandar o profeta Elias para você, e já mandou. O profeta Elias foi arrebatado porque ele estava pronto. Mas e nós? Nós estamos prontos? Deus nos mandou 2 homens extremamente preparados. Um eu só vou falar hoje, que é o profeta Elias, e lá na frente nós vamos saber quem é o outro, também que foi arrebatado pelo Espírito Santo, não porque eles eram merecedores, porque eles eram justos, porque eles eram obedientes. Então o que falta para que nós venhamos também a acreditar que possamos ser arrebatados, é sermos obedientes à palavra de Deus. É quando pedimos com aquilo que nós verdadeiramente queremos, que está dentro da gente, está ali preso em você, que cada vez que você dobrar seu joelho, cada vez que você clamar, você vai estar clamando pela mesma coisa, pelo mesmo objetivo. 18. Zacarias perguntou ao anjo, é aí que é o grande problema das nossas vidas, é aí que nós somos perdedores, é aí que nós deixamos de vencer. O anjo veio e falou com ele, eu sou Gabriel, vim aqui cumprir uma ordem, mas será que você é Gabriel mesmo? Será que você é anjo mesmo? A dúvida, deixamos a dúvida, temos o projeto, mas não acreditamos que Deus pode realizar para nós. Temos o projeto, mas deixamos o inimigo vir e operar e trazer a dúvida dentro da gente. Foi o que Zacarias fez. Nós não vamos falar da punição de Zacarias, nós só vamos falar que ele teve a dúvida. O anjo falou, não te preocupes, Zacarias, a sua oração já foi ouvida. Mas meu irmão, minha irmã, se Deus está dizendo para você que a sua oração já foi ouvida, por que você tem que colocar a mão? Quando
quando você deixa a dúvida tomar conta do seu coração, você diretamente está pondo a sua mão naquilo que você não pode fazer mais nada, porque Deus vem para você e falou, ó, Deus ouviu sua oração. Então você fica ali, esquece o restante. Se você não tem dinheiro, fala, não quero nem saber, porque Deus falou que a minha oração já foi ouvida. Se deu errado, você fala, não quero nem saber, não está mais na minha mão, está na mão de Deus. Ele falou para você, meu irmão, minha irmã, a sua oração nesse instante já foi ouvida. Se você trouxe a palavra, trouxe o seu projeto dentro de você, no seu coração, a sua oração já foi ouvida, então você não precisa fazer mais nada, você não precisa se desgastar, porque senão quando você deixa a dúvida entrar no seu coração, você está dizendo para Deus, que confia, mas não confia, que você vai esperar, mas se der um jeitinho, você vai tentar fazer também. Então quando Deus vier falar para você, que a sua oração já foi ouvida nos céus, tira a sua mão. Se não tiver dinheiro, não se preocupa, tira da sua mão. Se tiver um problema, tira a sua mão, porque o Senhor disse que Ele já ouviu, então nós não podemos fazer mais nada além disso, só aguardar. E aí foi uma das falhas de Zacarias, quando veio a punição dele. Ele diz, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. Por isso nós falamos que o projeto de Zacarias que ele tinha definitivo era o filho. Mas ele já era velho, então na dúvida, deixou a dúvida entrar e falou, mas como vai acontecer isso? Eu tenho 90 anos, minha mulher tem 90 e não sei quanto, como vai acontecer isso? É isso que nós não devemos permitir, deixar que a dúvida passe a morar nas nossas vidas. Deixar que a dúvida seja o nosso destruidor. É nos manter, quando Deus falar que já foi ouvida a nossa oração, a gente simplesmente crer e tirar as nossas mãos daquilo que nós não podemos fazer nada. Glória a Deus, Senhor. 19. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Então era só calar. A palavra veio para você na igreja, sabe o que você faz? Você sente quando a palavra é para você. Você fala, essa palavra é minha, então vou tirar a minha mão, porque Deus diz que a minha oração foi ouvida. Às vezes Deus está do seu lado ouvindo e você não presta atenção. Às vezes Deus já viu sua oração faz tanto tempo, e você põe a dúvida no meio, e começa do zero. Quando você orar, não volta atrás, não põe mais sua mão, porque o Senhor cumprirá aquilo que Ele te garantir. Mateus 11. Vamos em Mateus 11? Mateus 11, versículo de 10 a 15. Glória a Deus, Senhor. Vamos lá. Então, Jesus e João Batista é o preâmbulo do ensinamento. É interessante. Não poderia ser João Batista e Jesus? Poderia? Será que poderia? Nós poderíamos inverter João Batista e Jesus? Porque foi João que veio primeiro. Zacarias fez aquilo que era bom. Então Deus obedeceu, Deus realizou para ele a necessidade dele. Então a primeira coisa, Deus ouviu a oração de Zacarias. Por quê? Por que ele ouviu? Porque Zacarias era uma pessoa que obedecia a palavra de Deus, que orava, simplesmente ele teve a dúvida por causa da idade, mas ele continuou, ele se manteve no projeto dele e recebeu o que ele pediu para Deus. Mas aqui nós poderíamos talvez falar João Batista e Jesus, mas não dá, porque aqui vem Jesus e João Batista. Por que nós poderíamos inverter? Se nós quiséssemos inverter, que seria errado.
João Batista, sumo sacerdote do Velho Testamento. João Batista, sumo sacerdote, que transfere o pergaminho de Deus para o Filho de Deus, para seguir pelo Novo Testamento. Então nós não teríamos que inverter. Por quê? Porque Ele é o principal, o Filho de Deus. João Batista veio para preparar o caminho para que Ele chegasse e desse continuidade na nossa salvação, para a nossa busca. Então vamos em frente no versículo 10, que diz assim: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eis que preparei, este é o meu enviado, enviarei ele à sua frente. Deus enviou João Batista, Deus enviou Moisés, e Deus está enviando o pastor Edson, e vocês estão enviando a outros. Percursor, conduzir a palavra. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo, praticando o quê? Estou sendo o percursor da palavra de Deus, e cada um que ouve, também passa a ter o que? Essa obrigação de falar do Evangelho, de conduzir o Evangelho, de ser um percursor da palavra de Deus, como João foi, como Zacarias, João, Elias, e nós, cada um de nós que falamos da palavra do Senhor, somos um percursor da palavra de Deus. É por isso que nós falamos que o primeiro homem viveu 930 anos e veio diminuindo, e hoje esbarramos em nós, que às vezes não obedecemos, não sabemos pedir para Deus, falar com Deus, o que verdadeiramente queremos. Então no versículo 11, digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Nós somos maior do que João Batista, ou nós estamos fazendo o mesmo trabalho que João Batista? Porque Deus fala que o menor do reino dos céus é maior do que ele. Quem será o menor do reino dos céus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o menor do reino dos céus. Aí nós falamos que nós não temos que ser o quê? Não temos que ser soberbos, no versículo 1 de Malaquias 4. Jesus Cristo não foi soberbo. Jesus Cristo não carregou ódio, não carregou mágoa, não carregou nada. Mas às vezes nós carregamos coisinhas de nada. E quando carregamos alguma coisa dentro da gente, é um dos motivos onde a nossa vida às vezes fica presa, parecendo aquele carro que não anda, porque colocamos coisas que não são boas dentro do nosso coração. Então, se quisermos recebermos de Deus, temos que agir como agiu aqui o profeta. Como o profeta veio, aí vamos falar, mas ele era profeta, mas vocês também são. Vocês também são profetas, porque ele fala em percursor, e cada um que ouve, torna-se um percursor da palavra de Deus, exatamente como se tornou João Batista. Você também faz parte disso. Talvez o que falte é saber como pedir, como conduzir. Talvez seja isso que falta. Como se resguardar dentro da palavra do Senhor. Como tomar posse da palavra do Senhor. Como falar com autoridade quando for pedir para Ele. Falar, Senhor, eu estou com esse problemão aqui, me socorre. E todo dia você vai falando isso, chega uma hora que você vai falar com uma tranquilidade. E quando você se der conta, vai estar solucionado o seu problema. Basta não pôr a sua mão como Malaquias fez.
Então nós não podemos, é o quê? Colocar as nossas mãos naquilo que pertence a Deus, porque o que é de Deus, e o que é do homem, é do homem. Então vamos em frente, glória a Deus, Senhor. Versículo 13, 12, né? 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Será que Deus está falando dos nossos braços aqui? Não, não está falando dos nossos braços. O reino de Deus é tomado à força. E qual é a força do evangelho? A palavra, a oração. Se você quer vencer uma batalha, a oração. Mas a oração segura, determinada. Eu vou pedir por esse motivo. Eu vou clamar a Deus porque eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa mudança. Então eu vou buscar o reino de Deus, a força da oração. Porque Zacarias conseguiu o que ele queria através da oração incessante. Da oração na busca do que? Do reino de Deus, para conquistar o reino de Deus. E às vezes nós pensamos que o nosso amigo pode conquistar o reino de Deus para nós. Às vezes nós pensamos que o nosso vizinho pode conquistar o reino de Deus para nós. Mas só um pode conquistar esse reino, você. Só você pode conquistar o seu reino. Sabe por quê? Porque só você conhece a sua necessidade. Então, quando você orar pela sua necessidade, você estará conquistando o reino de Deus, a força da oração direcionada a Deus. A força da oração focada em Deus, projeto do que você quer e orar. E Deus responderá, desde que você não coloque as suas mãos. Que se você colocar as suas mãos, está dizendo para Deus que você pode tanto quanto Deus. 13. Pois todos os profetas e a lei profetizam até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Todos nós temos ouvidos? Todos nós temos ouvidos? Temos? Temos mesmo? Tem certeza? Todo mundo tem ouvido aqui? Será que tem mesmo? Tem? Esse ouvido aqui que nós estamos falando, esse ouvido é o ouvido do Espírito. Esse ouvido que nós estamos falando no ensinamento aqui, é o ouvido do Espírito. Ouvido que a gente ouve, não entendi muito bem, ouço de novo, não entendi muito bem, ouço de novo, para que eu guarde, porque desses ouvidos que eu aprendi a ouvir, é aonde eu vou conseguir conquistar o reino de Deus, a força, através da oração. Entrou pelo ouvido, guardei, coloquei no meu coração, exercitei o meu direito perante Deus. Por isso, Zacarias teve o milagre dele realizado. E às vezes, nós, por não sabermos ouvir, não sabemos guardar, pedimos e não conquistamos o reino de Deus, porque a nossa oração não é ouvida quando ela não vem de dentro da gente. Então, só para a gente terminar esse versículo 15, diz exatamente, não precisa abrir não, é só isso que eu quero que nos grave aqui. A que posso comparar, não, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala para a igreja. A igreja é você, a igreja é seu filho, a igreja está no seu trabalho, a igreja está no seu vizinho,
Aquele que tem ouvido, que ouça a igreja. O que a igreja vai dizer? Orar. Está no problema? Ora. Não está dando certo? Ora. Acha que está tudo perdido? Ora. Deus está falando. O reino dos céus é conquistado à força, através da oração. Da mesma forma que Deus respondeu para Zacarias, responderá para você. Da mesma forma que Deus disse que o filho de Zacarias seria bendito para o final dos tempos, Deus também fará por você. Desde que você ore, desde que você creia, desde que você seja também um percursor dentro da sua casa, da palavra de Deus. É isso que Deus quer, é esta palavra que nós tínhamos para falar hoje, esses 3 ensinamentos, que quando nós unirmos eles, se transformam em um simples ensinamento. Dos 3 tiramos a seguinte lição: sermos obedientes, voltarmos da obediência, sermos retos, íntegros e temente a palavra de Deus. É isso que nós temos que aprender para alcançar o reino que é nosso, não é reino de ninguém não, é o reino nosso, porque o Elias que ele ia nos mandar, ele falou isso há 6.000 anos atrás, mas ele já está entre nós. Ele já está entre nós. O arrebatamento já está entre nós. O arrebatamento, meus irmãos, não vamos se iludir não, já está entre nós, porque quando Deus falou que mandaria o Elias para nós, isso faz 6, 7 mil anos, isso já está acontecendo. E se você pensar que os homens viviam 930 anos e hoje só vivem 80, podem ter certeza, meus irmãos, podem escrever, isso já está acontecendo no meio do povo de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor?